Malaquias, capítulo de número 1, versículo 2. Diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Amém? Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Nós temos feito leitura, irmãos, de um pequeno texto da palavra do Senhor nessa noite. A despeito de ser um pequeno texto, ele traz consigo uma revelação de uma verdade muito latente e expressa ao longo da Bíblia Sagrada. Como eu sempre tenho dito para os irmãos, e costumeiramente eu faço no intuito de que isso fique gravado no coração dos irmãos, a Bíblia é um livro que foi escrito com um propósito. E quando nós nos apercebemos disso, nós temos a capacidade de enfrentar as situações adversas da vida com mais sobriedade. Porque nós nos voltamos para a palavra do Senhor no intuito de se aperceber a forma, a maneira, os meios através dos quais Deus, ao longo da história, tratou com o ser humano. Particularmente, nós temos lido nessa noite um pequeno texto, o livro de Malaquias, último livro da Bíblia, e um livro que não é muito lido, acredito. Pouco se faz menção de Malaquias. Dificilmente nós vemos alguém citar o livro de Malaquias, à exceção do texto que se refere à questão do dízimo. Acredito que pouco se faz menção deste livro. Mas dentro deste contexto, ou dentro da experiência que Malaquias viveu ao seu tempo, que buscou transmitir para aqueles que ouviam, e para nós que hoje temos acesso à Bíblia Sagrada, o livro de Malaquias traz uma revelação bastante interessante desta graça maravilhosa que nós temos experimentado hoje da parte de Deus. Malaquias falando ao povo de Israel naquele período que ouvia, sendo um instrumento usado por Deus, falando aquilo que Deus desejava transmitir ao povo, e com muita propriedade, irmãos, porque o próprio nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. Malaquias, fazendo uso desta autoridade que Deus havia lhe concedido, ele se dirige ao povo e profetiza em nome do Senhor, dizendo: Eu vos tenho amado, diz o Senhor. E a resposta daqueles que ouviram isso foi: em que nos tem amado? Nos tem amado exatamente de que forma? De que maneira? Qual é a expressão do teu amor para conosco? Para que a gente se aperceba, irmãos, daquilo que a Bíblia nos revela, dentro deste contexto histórico, o povo de Israel estava vivendo um momento bastante difícil. E depois que Malaquias profetizou, houve um período intertestamentário, ou que nós costumamos chamar de silêncio de Deus, de 400 anos. Durante 400 anos Deus não se revelou mais através do ministério profético. Porque ao tempo de Malaquias, a situação que o povo vivia já era uma situação de profunda apostasia. O povo que ao longo da história teve inúmeras experiências com Deus, experiências gloriosas, maravilhosas, desde o momento de sua saída do Egito, agora está vivendo um momento de profunda apostasia, afastado de Deus. Quando nós lemos o livro de Malaquias, nós vamos perceber que havia, de certa forma, um distanciamento de Deus dos mais considerados aos menos, por assim dizer, começando do próprio sacerdócio. O sacerdócio havia se corrompido e havia se afastado de Deus. Em contrapartida, o povo que servia a Deus, a partir da instrução que recebia do sacerdócio, também tinha se corrompido e se afastado do Senhor. O livro de Malaquias vem, ou a profecia de Malaquias é trazida para aquele povo, justamente para que aquele povo se apercebesse da sua condição, da condição que eles estavam vivenciando. E a partir deste momento Deus se silenciou, Deus se calou. Porque aqueles que ouviam aquilo que o Senhor transmitia através do ministério profético, já não estavam mais interessados em viver aquilo que Deus desejava que eles vivessem. Eles já não estavam mais interessados em viver aquilo que Deus propunha para eles como um caminho de vida. E quando nós lemos o livro de Malaquias, é essencialmente isto que ele vai nos revelar. Vai nos mostrar um momento de apatia espiritual, momento de distanciamento de Deus, momento em que todos estavam preocupados de viver a sua própria vida segundo bem lhes parecessem.
desapercebido das questões que diziam respeito à alma, desapercebido das questões que diziam respeito à sua espiritualidade ou à sua relação para com o seu Criador. Em contrapartida, irmãos, à medida em que eles se distanciavam de Deus, isso tinha para eles uma repercussão. Isso trazia para eles momentos de dificuldade, momentos de aperto, momentos de aflição, momentos de angústia. Os seus perseguidores, ou aqueles que buscavam o mal da nação de Israel, estavam prevalecendo. O povo estava sendo sitiado. O povo estava prestes a ser dominado por outra nação, o que posteriormente acabou acontecendo. Mas o fato é que aqueles que estavam distanciados de Deus neste momento, eles estavam tendo uma repercussão para com as suas vidas. Eles não estavam vivendo a plenitude de Deus. Eles não estavam vivendo as promessas que Deus havia feito desde o início para aqueles que o serviam. Eles não estavam vivendo as promessas que Deus havia prometido desde os primórdios, desde o momento em que o Senhor os tirou da terra do Egito. A Bíblia diz que as suas plantações estavam produzindo, mas o fruto de suas plantações já não era o suficiente para dar conta de atender as necessidades mais básicas que eles tinham. A Bíblia diz que eles recebiam um salário, aqueles que trabalhavam para colocar num saquetel furado. Ou seja, eles trabalhavam muito, eles se esforçavam muito, eles lutavam muito com as suas próprias forças, mas o fruto daquilo que deveria vir da produção do seu trabalho não era o suficiente para dar conta das necessidades mais simples e singelas que eles tinham naquele momento. Por isso, chega o profeta Malaquias e profetiza em nome do Senhor, dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Quando o povo ouve isso da parte de Deus, eles rapidamente associaram a sua condição. Disseram: mas como Deus nos tem amado? Se nós estamos sendo perseguidos por nossos adversários, se nós não estamos prosperando em nossos feitos, se aquilo que nós estamos de maneira tão árdua tentando produzir não está sendo produzido, o fruto do nosso trabalho não dá conta de atender às nossas necessidades, cada dia que passa a crise aqui em Israel aumenta, e aí Deus chega no meio desta crise e diz: eu vos tenho amado. Quando isso chegou ao ouvido deles, eles disseram: mas no que? Nós não conseguimos reconhecer o amor de Deus, nós não estamos vendo o agir de Deus, porque as circunstâncias que nós estamos vivenciando não condizem com aquilo que nós estamos ouvindo agora da parte de Deus. Porque o entendimento que eles tinham era que se Deus de fato os amava, se Deus de fato tinha este amor tão latente que é expresso na Bíblia para com aquele povo, o certo seria de que a vida fosse diferente. Se o amor de Deus é real, é latente por minha vida, então eu tenho que desfrutar de alguma benesse da parte de Deus. Se Deus me ama, Ele tem que ter um cuidado especial para comigo. Se Deus me ama, então o natural, no entendimento daquele povo, é que não deveria haver adversidades na vida. Nós deveríamos estar prosperando, eles devem ter pensado. Nós deveríamos estar vivendo o melhor de Deus. Nós não deveríamos estar sendo ameaçados por esses povos que nos cercam. Nós não deveríamos estar vivendo este momento de apatia espiritual, porque afinal de contas, Deus nos ama. E se Deus nos ama, Ele vai cuidar de cada um de nós em todas as circunstâncias e momentos de nossa vida. A priori, irmãos, esse é um entendimento não somente daquele povo, mas de muitas pessoas. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver alguns exemplos de algumas pessoas que tinham este mesmo entendimento que o povo de Israel neste período tinha. O entendimento de que se são alvos do agir de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, então a vida deve ser diferente. A vida deve ser melhor do que a maneira que ela está sendo vivida naquele período. Quando nós olhamos para o texto de Juízes, irmãos, nós vamos ver uma situação vivenciada por um homem chamado Gideão. O texto de Juízes, capítulo 6, a parte A do versículo 13 diz: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobrevém? O povo de Israel, nesse período em que Gideão é citado na Bíblia, eles estão vivendo um
de dificuldade. Eles estavam sendo oprimidos e oprimidos profundamente pelos midianitas. A Bíblia diz que a opressão era tanta que os midianitas esperavam eles plantar. Quando chegava o tempo da colheita, os midianitas vinham e levavam todo o fruto da terra. Tudo aquilo que a terra produzia, eles levavam, e Israel ficava sem nada. Israel passava fome. O povo naquele período estava padecendo, e padecendo muito. A Bíblia diz que um homem chamado Gideão, ele resolve fazer algo para que a situação, pelo menos dele ou da sua família, viesse mudar. A Bíblia diz que ele, de maneira discreta, ele vai ao campo, colhe alguma coisa do fruto da terra e ele vai para o lagar e começa a malhar aquele trigo num lugar inapropriado. Os irmãos bem sabem que o lagar era onde se pisava as uvas para se produzir o vinho. Mas Gideão, sabendo que não era tempo de colheita de uva, ele imaginou: os midianitas não vão me encontrar aqui. Então ele colheu um pouco de trigo, foi para o lagar, se escondeu e estava ali malhando o trigo no lagar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão, naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade, naquele momento em que o povo estava sitiado, o povo estava sob ameaça, o povo estava passando fome, estava passando dificuldade. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz para Gideão isso que o texto nos mostra: o Senhor é contigo, varão valoroso. A Bíblia diz que a resposta natural de Gideão foi esta: se o Senhor é conosco, se de fato Deus está conosco, ou em outras palavras, se de fato Deus nos ama, por que tudo isso nos sobreveio? Se Deus nos ama, por que nós somos alvo de tamanha aflição por parte de nossos adversários? Se Deus nos ama, por que Deus permite que essas nações estrangeiras entrem nos termos de Israel e nos tragam tamanho prejuízo? Se Deus nos ama, por que os nossos filhos estão passando fome? Afinal de contas, não há alimentos que possam sustentar o povo de Israel. Se Deus nos ama, por que nos sobrevêm todas essas coisas? Percebam que a resposta de Gideão é a mesma resposta que nós encontramos no povo que está lá vivendo aos tempos do profeta Malaquias. O povo disse: ora, se Deus nos ama, nos tem amado em quê? Porque o que nós percebemos no nosso dia a dia é que a situação está difícil. O que nós percebemos no nosso dia a dia é que nós estamos sendo oprimidos por nossos adversários. E agora Gideão está vivenciando juntamente com a nação de Israel a mesma situação. E quando ele olha para a condição dele, ele não consegue compreender aquilo que o anjo do Senhor disse. Porque o anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo. Diz: como Deus é comigo? Como é que Deus pode ser conosco e ainda assim as situações da vida ser adversas? Como é que Deus pode ser com o ser humano e ainda assim o ser humano passar por momentos tão difíceis na vida? A experiência vivenciada por Gideão também é a experiência de muitos outros irmãos. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do profeta Abacuque, como a Jussiane citou, Abacuque foi um indivíduo que chegou ao entendimento de que ainda que a figueira não florescesse, que não houvesse frutos na vide, ele se alegraria no Senhor. Porque de fato a figueira não estava florescendo naquele tempo. De fato não havia fruto na vide. Abacuque foi um profeta que também viveu um momento muito particular, um momento de dificuldade. E foi um dos profetas que mais questionou a Deus. Questionou porque ele não conseguia compreender a situação que o povo vivia. E aí quando nós lemos para o livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver Abacuque se questionando e dizendo: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Até quando, Senhor? Até quando nós vamos continuar sendo oprimidos por nossos adversários? Até quando nós vamos continuar padecendo dessas situações que no dia a dia nos cercam? Até quando nossa família vai estar padecendo? Até quando os problemas vão bater na nossa porta? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vamos ver inúmeros exemplos assim. Quando nós olhamos para o livro de Salmo, no capítulo de número 73, no versículo 13 e 14, nós vamos encontrar ali uma pessoa que naquele tempo foi um indivíduo que tinha um destaque no meio do povo.
A Bíblia nos fala que esse indivíduo, depois de perceber a situação que ele estava vivenciando e olhar para a situação que outros que não conheciam a Deus vivenciavam, ou seja, aos olhos dele, aqueles que desconheciam a Deus estavam numa situação melhor. Aos olhos dele, aqueles que não serviam ao Senhor estavam vivendo um momento de alegrias, um momento de felicidade, um momento em que não faltava nada, um momento em que a vida parecia que para aquele sorria, e para ele que era fiel, a vida não sorria a despeito de ele ser fiel a Deus. E aí o texto de Salmo 73 vai nos dizer, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, e castigado a cada manhã. Quando ele olhava para a situação dele, ele já começou a se questionar. Ele dizia, mas tem sido em vão tudo isso que eu tenho feito. Tem sido em vão toda a peleja que dia após dia eu travo comigo mesmo e com aqueles que me cercam para continuar neste caminho. Tem sido em vão tudo o que eu tenho feito. Tem sido em vão eu procurar moldar minha vida segundo a vontade de Deus. Porque no final, todo dia eu tenho sido afligido. Ou seja, eu não estou vendo da parte de Deus a retribuição que eu deveria ver, ou que pelo menos eu imagino que deveria haver, pela pureza do meu ser, ou por, como disse esse indivíduo, estar lavando as minhas mãos na inocência, estar sendo um indivíduo que tem vivido uma vida diante de Deus com o coração fiel. De tal forma e maneira, irmãos, que eu quero que os irmãos se apercebam, é que o amor de Deus, ele não está associado àquilo que nós podemos vir a receber da parte de Deus. Nunca foi assim, irmãos, e nunca será. O amor de Deus não está associado àquilo que nós podemos receber da parte de Deus. Deus nunca nos propôs um amor que trouxesse consigo benesses. Deus nunca nos propôs um amor que, de alguma forma, por alguma benesse da sua parte, pudesse ter sido comprado. Esta foi, por exemplo, a situação que vivenciou Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que desfrutava de benesses nessa vida. Era um indivíduo que se destacava ao seu tempo. Era um indivíduo que não tinha falta de nada. Tinha filhos abençoados, tinha bens, tinha posses. Era respeitado ao seu tempo. Um dia a Bíblia diz que Deus está fazendo uma reunião com seus filhos e o diabo se apresenta. E Deus pergunta para Satanás, de onde é que tu vens? Ele disse, eu venho de passear pela terra e rodear por ela. E aí Deus pergunta para Satanás, tu observaste o meu servo Jó? Porque ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. A Bíblia diz que o diabo, irmãos, diz para Deus o seguinte, mas como não vai ser assim? Se tu o cercastes com todas as benesses que ele possui, em outras palavras, como é que ele não vai te servir? Se tu tens dado tudo para ele, ele tem uma família abençoada, ele tem uma casa abençoada, ele é um homem próspero, ele é um homem que tudo que ele coloca a mão, aquilo é abençoado e multiplica. Ele está te servindo porque tu está comprando a fé dele. Tu tens abençoado ele, e por conta disso tudo, é que ele expressa esse amor tão grande por ti. Deus, irmãos, sabendo que não era assim, permitiu que Satanás tirasse tudo que Jó tinha. Porque o amor que Jó tinha por Deus, e o amor que Deus tinha por Jó, não era por conta de bens materiais, não era por conta de posses, não era por conta de um cuidado na família, não era por conta da ausência de dificuldades próprias do ser humano. O amor que Jó tinha para com Deus e Deus tinha para com Jó transcendia tudo isso. Agora, Malaquias está profetizando para o povo e dizendo, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Eu tenho manifestado um amor extraordinário por vocês. E a Bíblia diz que o povo ouve isso e não entende, porque não consegue associar o amor de Deus à sua condição de vida. Parece incompatível. Se Deus nos ama, tudo tem que dar certo.
Se Deus nos ama, Ele vai na nossa frente e não vai ter problema nenhum. A vida vai ser um mar de rosas. E se não for um mar de rosas, pelo menos não vai haver adversidades não tão grandes como aqueles que não servem a Deus. Pelo menos eu estarei livre dos problemas próprios do ser humano natural, daquele indivíduo que desconhece a Deus, porque o Senhor está comigo. E se Deus está comigo, então tudo vai dar certo. Isso não é realidade, irmãos. Se isto fosse verdade, nós que aqui estamos não teríamos ainda experimentado o amor de Deus. Porque quem de nós não passa por situação adversa? Quem de nós não enfrenta problema? Quem de nós não atravessa momentos difíceis? Quem de nós às vezes não se sente desamparado diante de uma situação adversa da vida? Quem de nós não é pego às vezes de surpresa com uma enfermidade que aparece na família? Quem de nós por vezes não se encontra sem a menor condição financeira de proporcionar o bem para algum de nossos familiares? Quem de nós não passa por situação difícil? Todos nós atravessamos momentos difíceis. E não é porque Deus não nos ama. Porque se o amor de Deus estivesse associado a benesses que podemos receber da sua parte, então nenhum de nós que aqui estamos hoje teríamos experimentado o amor de Deus. Mas isso não é verdade, irmãos. A verdade é que todos nós temos experimentado o amor de Deus. Todos nós que aqui estamos temos experimentado este amor maravilhoso da parte de Deus. Percebam, lá no livro de Malaquias, no capítulo que nós lemos, no capítulo 1 ainda, o segmento do texto. Livro de Malaquias, no capítulo 1, no segmento desse trecho que nós lemos meio versículo. Mas percebam o que diz o resto do versículo. Eu os tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? A resposta de Deus para eles foi esta: não era Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. A resposta de Deus para aquele povo, naquele momento, que o ouvia e que questionava o seu amor, por conta de olhar para a sua vida e não conseguir, a partir do seu entendimento do que deveria ser a manifestação do amor de Deus, por não conseguir enxergar essa manifestação de amor de Deus, foi essa: nos tem amado em quê? E Deus responde: ora, eu vos tenho amado porque eu vos escolhi. Não era Jacó irmão de Esaú, não eram dois indivíduos iguais, com as mesmas capacidades, por assim dizer, porém eu amei a Jacó, eu escolhi ele, e porque eu escolhi ele, ele vem à minha presença, ele se tornou alvo da minha bênção. O que Deus estava dizendo para aquele povo naquele momento, como resposta ao questionamento do seu amor, era que a prova maior do amor de Deus para com eles naquele momento era justamente a eleição da parte de Deus. Deus havia elegido aquele povo, Deus havia escolhido aquele povo. Deus poderia ter escolhido qualquer outro, Deus poderia ter escolhido o irmão de Jacó, que era Esaú. Deus poderia ter escolhido qualquer outra nação sobre a face da terra, afinal de contas todos desconheciam a Deus, mas Deus escolheu a Jacó. E agora, quando esse povo questiona Deus, Deus está dizendo: a maior prova do meu amor é a eleição, eu escolhi vocês. Aleluia. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus no Novo Testamento, porque talvez alguém se questione: mas eu não sou descendência de judeu, não sou descendência de Jacó, então esta prova de amor de Deus para com aquele povo não serve para mim. De fato não serve, a menos que você seja judeu e queira se enquadrar nesse texto. Mas o que nós encontramos na Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de João, no capítulo de número 15, no versículo 16, vai nos esclarecer este amor de Deus para conosco no tempo presente. O texto diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Jesus vem a esta terra, e para expressar o seu amor para com o ser humano, Ele vem a esta terra e Ele nos escolhe.
Ele não vem a esta terra mostrar o seu amor para conosco, nos trazendo bênçãos nesta vida. Bom, isso quer dizer, irmãos, que eu não serei abençoado estando em Cristo? Não, se será abençoado. Mas a bênção que você recebe da parte do Senhor não é a expressão profunda do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E a revelação de Deus para com o ser humano está justamente no fato de Ele nos ter escolhido. E a prova disso é que você está aqui hoje. A prova disso é que todos nós hoje temos acesso ao conhecimento de Cristo. A prova disso é que todos nós em algum momento tivemos um contato com o Evangelho. Porque muitos não tiveram. Muitos ao longo da história da humanidade não ouviram falar de Cristo. Muitos não tiveram conhecimento de Deus. Mas Deus prova o seu amor para comigo e para com você, pelo fato de você estar aqui e estar tendo acesso ao conhecimento de Deus. De tal forma, irmãos, que ainda que a vida no tempo presente não seja um mar de rosa para todos nós, ainda que situações adversas se apresentem ao longo de nossa caminhada existencial, ainda que situações imprevistas e indesejáveis nos esperem ao longo do caminho, isso não é prova da falta de amor de Deus. Essas situações existem porque nós somos seres humanos. Nós não estamos imunes à vida. O fato de Deus nos amar não implica dizer que nós não teremos situações difíceis na vida, muito pelo contrário. A promessa do Senhor é que quando nós estivéssemos vivenciando tais situações, Ele estaria conosco. Jesus foi quem prometeu isso. A promessa de Deus não é a ausência de problemas. Ausências de problemas não é a expressão do amor de Deus. A expressão do amor de Deus é a eleição que Ele nos tem concedido. Foi Deus quem nos amou. Foi Ele quem nos chamou para este caminho. A prova maior do amor de Deus é esta. Aí nós olhamos para a Bíblia no texto de Romanos, capítulo de número 5, versículo 8. O texto é bem claro e vai nos informar isso. Que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova que Deus me ama e que Deus te ama não está nas bênçãos que você recebe, não está no carro novo, no emprego novo, na casa nova, na família próspera, na saúde. A prova do amor de Deus não é esta. A prova do amor de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Quando Deus entregou a Cristo e quando Cristo veio e cumpriu o plano de Deus, Deus estava provando o seu amor para conosco. De tal forma que, ainda que nós vivenciemos situações adversas, irmãos, tenha sempre em mente isso. Deus já provou o seu amor para com você. Deus não precisa nos provar mais nada. Aí nos momentos difíceis da vida, muitas vezes, a gente se questiona, mas se Deus me ama, por que eu estou passando assim isso? Se Deus me ama, por que eu estou passando aquilo? Se Deus me ama, por que tal e tal situação me acometeram ao longo da caminhada? Porque você está vivo, porque você é ser humano. Todos nós deveríamos, a priori, esperar da vida situações adversas. Isso é próprio da existência humana, mas isso não está relacionado ao amor de Deus. Deus já provou o seu amor para conosco. Esse amor que Deus tem para conosco, irmãos, é um amor tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que ele não pode ser rompido por nada. Não existe absolutamente nada e ninguém que pode nos separar deste amor. O amor que Deus nos concedeu é algo maravilhoso e especial. O texto de Romanos, capítulo número 8, versículo 38 e 39, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor que Deus tem para conosco não pode ser rompido por nada e por ninguém. Não existe força no céu ou na terra. Não existe demônio que possa nos separar do amor de Deus. Não existe adversidade que pode nos separar do amor de Deus. Deus nos tem amado com um amor eterno.
Um amor que dura por todo sempre. Jeremias 31:3, para que nós venhamos concluir, diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porque com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí a mim. Este é o amor de Deus, irmãos. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, normalmente nós fazemos menção do texto de 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, instruindo acerca do evento da ceia. Ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, partindo disso, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Fazei isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós devemos trazer isso à memória. Nós devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo. E se lembrar do sacrifício de Cristo, irmãos, acima de tudo, é se lembrar que Deus já provou o seu amor para conosco. Quando nós nos lembramos do sacrifício de Cristo, a essência desse pensamento ou desta lembrança é nós termos a convicção em nosso coração de que Deus já provou o seu amor para conosco. Deus não precisa provar mais nada para mim e para você. Se você espera uma prova do amor de Deus, o Senhor já te deu essa prova. Basta você simplesmente aceitar este amor que Ele tem te concedido. E quando nós fazemos isso, então a vida, irmão, se torna diferente. As adversidades existirão? Sim, existirão. Os problemas existirão? Sim, existirão. Mas nós vivenciaremos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa foi a promessa de Cristo. Jesus, por ocasião dos momentos que precediam a sua ascensão, Ele disse: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz? Sim. A paz do mundo é aquela que naturalmente nós vivenciamos pela ausência de problemas. Quando está tudo bem, quando está tudo certo, quando não existe nenhuma adversidade, nenhum problema, todo ser humano vivencia um momento de paz. Mas quando chega o problema, quando falta o emprego, quando a enfermidade bate na porta, quando as situações nos são contrárias, a paz que o mundo oferece, ela some. Mas quando nós temos a paz que Cristo oferece, porque nós compreendemos o amor de Deus, então mesmo diante das situações difíceis da vida, nós estaremos em paz. Mesmo que os problemas batam a nossa porta, nós estaremos vivendo em paz, porque a paz que Cristo nos prometeu, ela está dentro de cada um de nós. Se você ainda não recebeu este amor da parte de Deus, essa é a oportunidade. Diga: Deus, eu aceito esse amor para a minha vida. Eu compreendo o seu amor através da pessoa de Cristo, e eu compreendo que o Senhor me ama. Talvez se até hoje você esperasse uma resposta da parte de Deus, que pudesse fazer com que você de fato compreendesse ou aceitasse o amor de Deus, Deus já tem te dado essa resposta. Deus já tem provado o seu amor para com cada um de nós. Tão somente nós devemos aceitar este amor da parte de Deus. E eu queria convidar você a fazer isso nesse momento, se você ainda não fez. E se você fez, eu gostaria que você orasse e agradecesse a Deus nesse momento. Porque Deus nos tem amado, irmãos. Nos tem amado com amor eterno. Nenhum de nós merecíamos o amor de Deus. E nenhum de nós está aqui nesta noite por conta de méritos humanos e pessoais. Nenhum de nós. Todos nós somos alvo do amor de Deus. Todos nós que aqui estamos porque Deus nos amou. Porque Deus tem provado o seu amor para conosco.